Senhoras e senhores, sejam mais uma vez bem-vindos ao CapacitaCast, o podcast do Capacita Marketing Estratégico. Hoje nós vamos ter uma conversa incrível aqui. Você que está aí no nosso Instagram, seja muito bem-vindo. Já dá o like, já se inscreve também no nosso canal, dá um clique aí para nós. Manda aviãozinho para todo mundo para saber também que hoje nós temos mais um episódio do CapacitaCast. Você que está no YouTube, também já se inscreve no nosso canal, já dá um like para nós, deixa os seus comentários. E hoje, se quiser deixar os comentários, aonde que é Cleiton Lima, que está lá do outro lado das picapes. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Faça seu comentário hoje no Instagram, então entra aí no Instagram, gera o seu comentário, a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, vendas, dinheiro. Dinheiro no bolso do povo lapiano. Pessoal, como vocês sabem, o nosso podcast ele é exclusivo para empreendedores lapianos e o nosso principal objetivo é alavancar a economia lapiana através de muita informação que nós temos aqui no nosso podcast. E hoje nós vamos com ele, que é esposo da Rafaela Monique, pai da Luana Eduarda, da Lara Isabela e da Laura Eva, secretário da Cial Jovem, professor voluntário do Seju, especialista em estruturação comercial e marketing, atuou no projeto nas empresas, presta atenção aí, Samsung, Claro Brasil, Itaú, Influx, Suporte Smart e muitas outras marcas de sucesso. Pegou o gabarito do nosso amigo aqui? Então segura o nome dele agora. É o Marcos Paulo de Carvalho Júnior, que está ao vivo com você aqui no CapacitaCast. Marcos, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo ao CapacitaCast e fique à vontade para se apresentar para os empresários, empresárias e entusiastas do CapacitaCast. Pessoal, primeiramente, boa noite, quero agradecer o convite, Laino. Quero agradecer muito aqui o pessoal da CapacitaCast que abriu essa porta para mim, tá aqui falando um pouquinho, explicando um pouquinho sobre o que é o trabalho. Eu não vou me delongar muito, eu acho que a apresentação foi até muito bem feita, né? Eu não quero falar aqui do que eu já fiz, mas o que eu posso falar é o seguinte, pessoal, hoje sou vendedor com muito orgulho, eu acredito que poucos se falam sobre o você ter orgulho de uma profissão que hoje está vinculado à economia brasileira, então sou vendedor com muito orgulho, pai, sou marido, sou professor, sou voluntário e estou aqui, pessoal, para compartilhar um pouquinho dessa minha trajetória com vocês e também explicar um pouquinho sobre como funcionam as vendas de fato, né? Falar um pouquinho sobre vendas, um pouquinho assim no detalhe, trazer mais ideias, trazer dicas para vocês também. Então, o episódio de hoje vai ser muito bom. E qual é o tema do episódio de hoje? Se segurem nas cadeiras. Priscila, Filmmaker, vai lá para você essa. Marketing, vendas e posicionamento. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no CapacitaCast. Marcos, vamos lá então. Qual que é o maior erro que as empresas cometem ao falar de marketing? Vamos lá, hoje as empresas elas erram quando elas pensam que o marketing ele é o panfleto, ele é o banner, eles são apenas as redes sociais. Hoje o marketing ele está transcendendo muitas etapas. Se a gente for observar, a gente tem redes sociais hoje imensas. A gente tem o Instagram, mas ao mesmo tempo a gente tem o TikTok, que chegou inclusive com o TikTok Shop, que é uma das ferramentas que até o final de 2030 agora vai estar gerando mais de 15 bilhões de faturamento só no Brasil. Inclusive, alguns dias atrás, né, eu fui para uma palestra do Sebrae, eles trouxeram uma pessoa interna do TikTok e eu vou falar, cara, hoje a live ela é importante, podcast é importante, estar ativo nas redes sociais é importante. Então hoje é um conjunto da obra. E a empresa erra quando ela se posiciona só em um lugar, só em uma demanda. Na Lapa, como a gente tem uma cidade menor, também uma cidade do interior, você acredita que o pessoal se posiciona já com bastante clareza ou bastante afinco na questão do Instagram e do TikTok? Ou ainda falta esse posicionamento de muitas lojas, muitas empresas aqui na cidade? Olha, pelas empresas que eu conversei e pelos convívios que eu estou fazendo, eu vejo que falta muita coisa ainda na Lapa. Por quê? Eu vejo que a economia da Lapa ela é voltada a outras regiões, a outras partes da economia, principalmente o agro. E quando a gente fala de marketing aqui, ele vem engatinhando. Mas, cara, se a gente for pegar com outras cidades, ele está se engatinhando bem. A gente tem empresas de marketing, inclusive na cidade, né? Eu vi também que vocês estão com um projeto de marketing aqui muito bom. Então, isso mostra que os empresários da Lapa eles estão começando a mudar a ótica deles. É para 2027, é para 2030, não sabemos. Mas esse passo está sendo dado. Ao primeiro momento, é devagar.
falta um posicionamento, falta uma estratégia de marketing comercial para potencializar as vendas. Legal. E você que é um especialista em marketing, você acredita que as empresas que começarem antes aqui na Lapa a se posicionar no Instagram, no TikTok Shop, que você acabou de mencionar aqui, elas têm a tendência em sair na frente das outras empresas em relação a vendas? Com certeza. A gente tem uma frase nas vendas que é o seguinte: o animal que chega cedo na poça bebe água limpa. Então, o que que acontece? Quando a gente começa a se posicionar e começa a se preparar, a gente começa a passar pelas barreiras agora. Barreiras que os outros empresários vão passar no futuro. Então, o que que acontece? Você aprende, você erra. Você errou ali, já consertou e já está na frente. Então, se você largar na frente esse mês, a pessoa que vai começar mês que vem, ela vai passar tudo porque você está passando agora. Então, querendo ou não, a gente precisa fazer isso. O empresário, ele precisa se preparar. E eu sempre digo, fazer sozinho é muito importante. Mas não é à toa que hoje a economia que mais roda nos Estados Unidos é a economia de franquias. Por quê? Porque a franquia ela é validada, ela é testada e funciona. Então, quando você tem um especialista que já passou pelas pedras, mas assim, não pedras iguais, eu acho que tem pedras de todo tamanho, mas quando você tem um especialista que ele te redireciona e te encaminha, aí sim você consegue ter um resultado bom. E aí tem uma questão do marketing, até porque talvez na cidade da Lapa a gente está entrando agora com essa cultura do marketing digital, principalmente, que é em relação assim a investimento. Porque nós sabemos que para você gravar um vídeo, você contratar uma filmmaker, uma empresa para fazer esse trabalho, você tem um certo custo. Certo. Geralmente esse custo é elevado. E o que traduz essa questão desse preço elevado é porque dá muito trabalho realmente para você fazer edição, para fazer um bom roteiro, para filmar e tudo mais. Pensando em todo esse escopo em relação ao marketing, você acredita que quando uma empresa gasta lá R$500, R$1.000, R$2.000 para fazer o marketing dela, isso é um investimento que ela está fazendo ou isso é um gasto que ela está tendo desnecessário, vamos dizer assim? Olha, eu vou falar para vocês uma coisa que é muito importante. R$2.000 em marketing é pouco. E eu vou falar por que é pouco. Se a gente está falando de uma equipe de marketing, a gente está falando de um videomaker, uma pessoa que vai fazer a parte de Instagram, uma pessoa que vai fazer toda a parte de cuidados, de estar tirando foto, de estar cuidando das tuas redes sociais. Então, cada um desses profissionais, eles têm um valor. E quando a gente fala de campanha, é mais um investimento. Se vocês, não sei se vocês souberam que mais no mês passado entrou uma tarifa nova em cima, um imposto novo em cima. Então, praticamente, você investe R$5, você paga praticamente R$4 de imposto. Então, o que acontece? Falando desse valor é pouco. Mas o que acontece? É investimento. Eu digo que a gente tem que... quando a gente é mais jovem, a gente escuta aquelas frases assim, quem não é visto e quem não é lembrado. E essa frase é muito real. Entendeu? Se você só se posiciona na visualização na hora que precisa vender, tá errado. Porque muitas das empresas, elas fazem disso. A gente tem exemplos de empresas gigantescas que hoje são conhecidas pelo nome, mas não pelo nome do produto, no nome comercial. É a Nescau, é a Bic, é o Cotonete. Então a gente pode pegar várias Xerox, a gente pode pegar vários modelos de negócio que tem essa questão de visualização. É investimento. Eu digo que todo o ponto que você traz para o marketing é investimento puro. Inclusive, eu vou dizer... Você que está começando, você quer começar a produzir conteúdo nas redes sociais, você que quer começar a trabalhar com marketing na tua empresa, a primeiro momento, se você não tem dinheiro para investir, você pode começar por você mesmo. Eu acho que o maior investimento de ativo hoje é quando o próprio empresário, ele mostra cara, ele mostra que ele é real, ele não tem vergonha de se mostrar. Então você começa sozinho ali dentro da tua capacidade e depois que você explorar ao máximo a tua capacidade, aí você traz uma equipe para ela o quê? Para ela poder subir o nível. Então todo investimento do marketing, ele é bem-vindo. E se você vende um produto, particularmente que é um carro que tem um valor acima de 70 mil e achar que R$2.000 vai virar a história da tua loja, não vai. Porque o teu faturamento é muito maior que isso. Então imagina uma bala de prata de 2.000 para te faturar 100 mil. Isso não existe no mundo do marketing. Então a gente precisa quebrar essas crenças. O e-marketing ele é muito importante. Você falou algo bem importante ali em relação à personificação do marketing agora. Por exemplo, se eu perguntar para a maioria das pessoas quem é o dono da Peugeot, ninguém sabe, né? E eu sempre tenho uma máxima que eu gosto de colocar, que é pessoas se conectam com pessoas. Com certeza. E o marketing... ou os grandes empresários hoje, eles já entenderam isso. Tanto que o velho da van, vamos dizer, o velho da van aparece, né? Então criou uma personificação dele, por exemplo. O marketing, quando ele sai dessa parte só da empresa aparecer e começa a personificar, o dono aparecer, você acredita, sendo um especialista, que tem mais impacto do que só a empresa aparecer? Olha, vai ter mais impacto porque você está vendo um ser humano.
Eu vou dar um exemplo para vocês, o exemplo mais claro, você do Avan, do velho da Avan, que é um exemplo clássico, mas CIMED. A CIMED hoje é uma grande empresa, mas o que fez a CIMED disparar? Foi o nome CIMED? Não. Todo mundo conhece a CIMED, mas hoje todo mundo conhece quem? O CEO da CIMED, porque ele está se mostrando, ele está aparecendo, entendeu? Então, o dono aparecer, o dono mostrar o rosto, traz credibilidade para o que ele está vendendo. Pessoas compram de pessoas. Não existe um produto que não se vende com pessoas. A pessoa ela é confiável e quando ela aparece, quando ela se mostra, isso tem mostrado um resultado muito positivo em cima dos números. Muito bem, você que é empresário lapiano, você que tá aí fazendo o seu marketing já entendeu, né? Tá na hora de você colocar o seu rosto na frente das câmeras aí para que você comece a ter mais reconhecimento do seu público. Só um minutinho aqui. Só um autógrafo. Ó, já comecei aqui já um autógrafo. Vou dar porque você é muito querido. E a foto eu tenho que tirar depois. Tá? Muito bem. Já começamos no marketing que já começou a aparecer, aí, né? Sou coisa boa, olha aí. Investimento, né? Investimento. E qual que é a diferença, assim, Marcos? Por exemplo, tem o marketing digital, todo mundo faz, aparece, posta foto lá do prato de manhã, na hora do almoço, comida e tudo mais. Isso é uma forma de marketing, tá aparecendo. A gente não pode dizer que não é. Mas existe uma forma de marketing que é a tradicional, vamos dizer assim, e o marketing estratégico para vendas? Legal. Quando eu fiz a minha pós-graduação em marketing, muito se fala sobre marketing 4.0, que é a evolução do marketing, né? As redes sociais explodiram e o marketing antigo, que era o quê? Como eu falei, panfleto, banner, placa, eles começaram a cair não em desuso, mas em menos uso. Hoje, o marketing ele se distribui em 2 tipos de marketing. Eu consigo falar o marketing de balde, que é o quê? Aquele que você enche de cliente ali, chega um monte de gente para você trabalhar. E tem o marketing estratégico, que é onde você vai lá nas tuas redes sociais e cria uma campanha. Aí você pode personalizar o público que você quer, a pessoa que você quer atingir. Se você quer pegar uma pessoa da Lapa, de Araucária, de Curitiba, então através do marketing você consegue trazer uma idosa que mora lá na Paraíba, que gosta de comer churros. Com marketing você consegue fazer isso. Então você para de mirar em todo mundo e traz um cliente que efetivamente vai comprar o teu produto. Para mim, hoje o marketing é isso. Se você não está postado nas redes sociais, se você não está postado estrategicamente, você está perdendo dinheiro. Acho que o linguajar direto você não faz isso, você perde dinheiro. É um fato. Achei interessante que você colocou ali a questão de você direcionar, tem como direcionar o marketing. Então, Sim. Você deu o exemplo da senhorinha dos churros lá, por exemplo. Sim. Se eu vendo, sei lá, tênis da Nike, vamos dizer assim, e eu consigo escolher um público que gosta daquele determinado tênis da Nike e começa a mandar mensagem direta para eles, por exemplo. Isso mesmo. A tecnologia ela vem avançando no passar dos anos. Eu sou da época de 90, mas assim, muita coisa mudou dessa época para lá. Como você falou da Samsung, eu lembro muito que quando eu trabalhei lá, foi no lançamento do Galaxy S2. Hoje deve estar no S23, S24, eu não sei. Então o que acontece? A tecnologia mudou daquela época para lá. Mas muito se falava na faculdade de que o algoritmo da internet ele é muito preciso. Teve uma pesquisa que fizeram, vou contar uma história para vocês, que uma moça ela estava em casa e chegou um kit na casa dela de mãe, né? Parabéns, mamãe, pelo seu filho. E a mulher não estava grávida. E o que aconteceu? A mulher se sentiu incomodada por ter recebido esse kit e foi tomar satisfação com a empresa. E o que a empresa falou? É porque, segundo os registros, as coisas que você pesquisa e olha são de uma mãe, de uma mulher que está grávida. Ela foi fazer o teste e, acredite, ela estava grávida e não sabia. Então, todo público ele tem um comportamento nas redes sociais. E tudo a gente consegue pegar métrica. O tempo que você fica olhando numa foto. Inclusive, pessoal, hoje o algoritmo do Instagram e do TikTok são maravilhosos. Você passou 3 segundos vendo um vídeo, ele já vai te sugerir um vídeo igual aquele. E vai sugerindo, e depois do nada ele vai encaixar um outro vídeo que não tem nada a ver para ver. Deixa eu ver se o Lai não gosta disso aqui. Manda outro vídeo. Putz, ele gostou, até curtiu, então eu vou começar a mandar esse conteúdo. Então as redes sociais, elas fazem isso. Então o poder do algoritmo é muito grande. Então imagina isso pro teu produto. Putz, eu vendo tênis. Quem é meu perfil? Quem é meu cliente? Putz, será que eu quero atacar todos os jovens ou quero atacar uma pessoa de academia? Porque, a gente está enfrentando, pegando outro assunto, que é o quê? Uma onda de emagrecimento no Brasil. O consumo de álcool está baixando. Então o que acontece? Donos de academia, dono de pessoal que vende material para academia, vai aumentar suplemento, e equipamento para academia. Então você pode direcionar o teu produto para esse público que ele vai crescer.
Então, assim, a gente consegue fazer tudo isso através do marketing, toda essa estratégia. Legal, é algo bem complexo também, né? Se a gente for analisar essa questão do marketing, mas também é algo que traz muito resultado. Quando eu estou pensando em resultado, que no final das contas o empresário quer saber do dinheiro no bolso dele. Sim, com certeza. Como é que eu sei que o marketing está funcionando para mim? Perfeito. Você trouxe uma pergunta boa, porque eu digo assim, hoje eu sou um cara totalmente comercial, só que o mercado ele me obrigou a fazer o quê? Eu ir para o lado do marketing, porque são duas áreas que se comunicam bem. Para você medir o sucesso do teu marketing, não é o investimento, é o resultado. É qual é o teu CAC, qual o retorno do investimento que você está fazendo. Então, o que acontece? Poxa, Marcos, eu estou fazendo aqui, aparecendo no Instagram e está me gerando 2 vendas por mês. Legal, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha, aí esse número já sobe, você bota ali, vai, R$30, um valor muito baixo, hoje eu trabalho em dólar, deve ser no mínimo R$6, e você começa a subir tua venda para 2, não, do 2 vai para 4, e assim sucessivamente, assim que você mede o resultado. O resultado do marketing não é clique, não é visita, não é seguidor. Seguidor não dá dinheiro. O seguidor não vai botar dinheiro no teu bolso. O que vai botar dinheiro no teu bolso é quando o cara for lá e finalizar a compra e o Pix cair na tua conta. Isso é venda. Isso é sucesso no marketing. Legal. Porque tem muito aquela questão também da pessoa ter muitos seguidores, mas muitos seguidores, às vezes é mais questão de vaidade do que realmente uma questão de ganho financeiro. Sim. Até por relação de posicionamento e tudo mais da empresa ou da pessoa que está fazendo a propaganda dela, né? Outra questão que é interessante a gente colocar aqui, como que funciona os funis de venda? Legal. Que isso sempre falam, né, assim, e acredito que gera muita dúvida, porque a pessoa acha, vou postar tal coisa e já vai acontecer uma venda. E ela não entende essa questão, e muito se fala hoje no YouTube, Instagram, tem que fazer um funil de vendas. O que é um funil de vendas e como ele funciona? Perfeito. Pessoal, vamos lá. A gente tem que entender que o marketing, ele tem um único exclusivo funil. Por quê? No marketing digital, perdão. Porque assim, depende muito do produto que a gente trabalha hoje. Hoje, quando a gente vende um produto digital, a gente forma um funil que ele vem através de leads. Essa nomenclatura leads é uma nomenclatura americana, mas quer dizer clientes. Não clientes, interessados. Então, esse cliente, ele viu ali o teu anúncio, ele vai clicar, chega a mensagem no WhatsApp, olá, tenho interesse, e aí a pessoa vai fazendo esse processo, que é o quê? Primeiro contato, que seguindo as regras comerciais, esse contato tem que ser feito até em 5 minutos. Quando você atende um cliente depois de 5 minutos, a chance de vender cai para menos de 80%. Tá? Então, o que acontece? A gente precisa atender esse cliente. Após a gente atender esse cliente, a gente vai fazer uma verificação de necessidade, a gente vai seguir um follow-up, um funil com ele, e depois que a gente identifica a necessidade dele, a gente vai para a parte de fechamento. Esse fechamento ele pode ser na hora, ou ele pode ser um fechamento que a gente vai ter que conduzir por uma esteira de atendimento, tá? Até ele fechar. Esse é o primeiro funil. Esse é o funil digital. Mas a gente tem um funil de quê? De indicação, que é o teu cliente que comprou um produto e ele indicou. Esse é uma estratégia de marketing também. A gente tem um funil de prospecção ativa, quando você liga para um cliente oferecendo um produto para ele, que a gente conhece isso hoje no mercado como outbound, é quando você liga para o cliente ativamente, né, para despertar o interesse nele. Então a gente tem vários funis. Hoje no marketing, o que mais tem funcionado é o de campanha. Legal. Uma questão interessante, estava até vendo hoje, você criar grupos de WhatsApp. Muito bom. Igual aqui na Lapa tem pessoal que vende roupa, calçado, entre outras coisas. É interessante fazer essa questão de você montar um WhatsApp da tua loja com seus clientes para você fazer suas vendas? Perfeito. Isso aqui eu vou dar uma dica, empresário, anota o que eu vou falar agora. Tribos. As pessoas têm as suas tribos. Quem corre, anda com quem corre. Quem faz academia, anda com quem faz academia. E quando a gente cria um grupo de WhatsApp, a gente concentra as pessoas do mesmo interesse num único lugar. Hoje eu faço gestão de 2 grupos de venda, que inclui vendedores do Brasil inteiro. Então, o que acontece? Eu tenho um especialista de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Paraná, Santa Catarina, tudo num único lugar, trocando conteúdo toda hora. Curso gratuito, onde vender, onde palestrar. Quando a gente faz essa concentração, acontece uma coisa muito importante, Laino, que é o seguinte: a partir do momento que eu, Marcos, me posiciono como especialista dentro de um grupo, aquelas pessoas elas vão começar a consumir, além do meu conteúdo, tudo que elas precisarem, elas vão perguntar de mim.
E aí que essa que é a chave. Então imagina, você num grupo vendendo sapato, você se torna um especialista. Se essa pessoa tiver qualquer dúvida, ela vai perguntar de quem? Do Lion. Ela não vai recorrer à internet porque ela tá ali na tribo dela. Então é super válido. Grupo de vendas, lives também, eu considero a live um meio de você juntar uma tribo, tá? Não quero falar o nome de outras empresas, mas tem empresas aqui na Lapa que já fazem live e trazem resultado disso. Então assim, funciona. Quanto mais próximo das pessoas que você tiver, mais você vende. Muito legal. E em relação ao comercial, o que é uma empresa ter inteligência comercial? Vamos lá, a gente pode partir de inteligência comercial de vários aspectos. Eu vou trazer o que eu faço de inteligência comercial no meu dia a dia. Hoje, eu digo que quando você faz qualquer coisa comercial sem uma estratégia, todo número é vaidade. Então, a inteligência comercial é quando você tem uma estratégia para seguir. É quando você chega na segunda-feira, você sabe que você tem que falar com X cliente. Quando chegar na terça-feira, você precisa fazer uma prospecção ativa. Quando chegar na quarta-feira, você precisa responder os teus leads. Inteligência comercial é quando a gente monta uma estratégia para chegar no objetivo. Então, eu levo esse lado da inteligência comercial, quando a gente junta todos os indivíduos para seguir aquele objetivo e chegar junto. E basicamente tem o mesmo propósito. Todo mundo no mesmo propósito, todo mundo falando a mesma língua. Segue o mesmo princípio que a gente comentou sobre a tribo. As tribos, elas se conversam, elas se comentam. Então, se todo mundo tá na mesma linha, que não é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil, tá? Se você não souber contratar, esse é um fato. Se você não souber contratar bem uma pessoa, você, além de não tá todo mundo alinhado, você vai perder dinheiro. Eu costumo falar que é mais caro demitir uma pessoa do que contratar. Então vai muito desse princípio. E como que você usaria um critério, por exemplo, que você provavelmente já treinou algumas equipes de vendas, né? Uhum. Como que você usa um critério para você contratar uma pessoa para ser vendedor na sua loja? Porque também nós entramos em vários conceitos. Aqui na cidade da Lapa, por exemplo, tem muitos vendedores, que a gente sabe nas lojas, né? A gente tem muito essas lojas de serviços. Como que você faz para escolher esse vendedor para ele ser um vendedor bom? Porque a gente escuta muita reclamação de fui na loja de tal fulano, não fui bem atendido. O vendedor não sabe atender direito. Cheguei na loja, ninguém me atendeu. Legal. Então, pelo que a gente escuta, isso é uma impressão, não é um dado que eu estou colocando aqui, mas é que a gente não tem um atendimento tão bem personalizado, vamos dizer, nas lojas, nas empresas. O que você acha sobre isso dentro da cidade da Lapa? Então, eu costumo falar que isso é uma série de erros, série de fatores, que isso inclui tanto o vendedor na ponta como a gestão e supervisão desse vendedor. Vamos lá, respondendo a tua pergunta, como é que eu, Marcos, faço contratações hoje? Eu não contrato o vendedor estrela, eu não contrato aquele vendedor falante, eu não contrato o cara que é carismático, eu não contrato aquele cara que já vendeu de tudo. Por quê? O meu objetivo é o cara que quer aprender, é o cara disciplinado. Muitas das empresas, elas contratam pelo currículo e demitem pela personalidade da pessoa. Então eu já sou o oposto. Eu faço perguntas estratégicas para entender. Eu sou um gestor que eu vivo em treinamentos, eu vivo em empresas, eu faço palestras. E para mim ter essa autoridade, eu preciso estudar. Então eu preciso saber se essa pessoa que eu vou contratar, ela estuda. Se eu perguntar, você estuda? Você vai falar assim, não, Marcos, eu estudo. Beleza. Eu posso mudar essa pergunta. Laino, qual foi o último livro que tu leu? Então eu vou mudar a pergunta para me saber assim, putz, o Laino leu um livro bom, caramba, ele tá lendo, então ele gosta de estudar, ele gosta de se capacitar. Esse eu vou chamar para minha equipe. Eu gosto de contratar pessoas que seguem processos. A área comercial, não romantizando, a área comercial ela é difícil. Então não é uma vaidade. Vender é sobre aguentar pressão e seguir processo. Se a pessoa seguir processo, ela tá dentro da minha equipe, tá? E outra coisa, registro. Eu tô aqui conversando contigo, mas eu tô com meu bloco de nota, porque tudo eu anoto. O que você não mede, você não gerencia. O que você não tem anotado num papel, você não tem. Palavras se perdem. Então, se o vendedor ele não estuda, não se qualifica, ele não tem o ideal. O que é um ideal? Poxa, Laino, o que você quer fazer daqui a tantos anos, tantos meses? Qual é o teu objetivo? Você é casado? Sim. Putz, qual é o objetivo que você quer com a sua esposa? Então, o vendedor que ele não tem esse objetivo bem traçado, tem um contrato.
E sou muito criterioso porque quando eu comecei com vendas, eu era da área da saúde, eu não nasci vendedor, eu me tornei vendedor, mas a partir do momento que eu cruzei a linha das vendas, eu falei, preciso estudar, preciso sair da minha cidade, porque aqui na minha cidade eu não estou tendo as portas de oportunidades e preciso me qualificar. Então, do jeito que o mercado ele exigiu muito de mim, hoje eu exijo muito para colocar um vendedor na minha equipe. É que até como você colocou ali, sai mais caro você demitir um vendedor do que você contratar um vendedor. Com certeza, bem mais caro. E colocando uma segunda pergunta em relação a serviços ali, você acredita que as empresas elas pecam muito em relação a treinamento para os funcionários? Show de bola, boa. Eu falei muito ali do lado do vendedor, né, que ele precisa procurar esse desenvolvimento, mas tem uma coisa muito importante que é a empresa. Se a empresa, isso aqui tem muito a ver com meta, se a empresa não tem uma meta bem definida, se a empresa não tem um supervisor que acompanhe o vendedor, ele vai errar. Lembre-se que quando a gente entra numa empresa, a gente entra igual uma criança, a gente precisa ser acompanhado, a gente precisa ser conduzido. Colocar uma pessoa que nunca vendeu um produto parecido para a linha de frente da tua empresa, você está perdendo dinheiro. O vendedor, ele precisa passar no mínimo, eu digo assim, no mínimo um onboarding, que é aquela entrada do vendedor de 3 meses. Porque 3 meses o vendedor vai saber se é aquilo que ele quer, em 3 meses você vai saber se ele vai performar mesmo ou ele só está de corpo mole. Então o que acontece? A empresa ela precisa ser incisiva, precisa treinar. Hoje, Marcos, você como especialista indica curso, eu posso indicar cursos para vocês de graça para você oferecer para o teu vendedor. Inclusive, poxa, quero fazer um treinamento, quero capacitar meu vendedor. Eu faço um acompanhamento com você para quê? Para você começar a tirar a culpa de, opa, não é a empresa que está errando, porque a gente está dando treinamento, a gente está acompanhando o cara e agora eu estou vendo, eu como empresário estou conseguindo ver que o erro não está partindo daqui da empresa. Então, o vendedor se qualifica e a empresa entrega a qualificação. A gente mistura esses dois com uma meta alcançável, aí sim a gente tem um resultado. Faz total sentido. Gostei bastante que você falou de outro ponto aqui, que é o seguinte. O vendedor, muitas vezes, aquela pessoa que chega buscar um serviço em algum lugar, você fazer as perguntas corretas para você saber com quem você está lidando. Justo. Você acredita que as empresas, elas precisam, já pensando de forma estratégica mesmo, elas precisam montar um questionário onde elas vão perguntar para aquela pessoa, que livro que você está lendo, quais são as suas metas, o que você espera daqui a 5 anos, dentro dessa empresa, talvez. Você acredita que a empresa ela precisa ter um questionário já bem fundamentado dentro dos valores da empresa, da visão que ela tem? Olha, com certeza. E vou falar por que é com certeza. Imagine se você não tem um processo de contratação bem definido, aquele vendedor ele vai entrar torto, aquele funcionário ele vai entrar torto. Ele não vai entrar naquela mesma pegada que você está indicando. Eu vou trazer aqui, inclusive, um assunto que virou um burburinho dentro do grupo de vendas que foram fazer entrevista numa empresa de Curitiba, que eu não vou citar o nome, e na hora da entrevista, o dono da empresa perguntou 2 coisas. Primeiro, qual era se a pessoa se incomodava em fazer orações, e segundo, qual era o posicionamento político da pessoa. Nesse momento, o vendedor, quando ele ouviu essas 2 perguntas, ele não gostou. Porque o posicionamento do dono da empresa era um posicionamento favorável a um outro lado político e ele era religioso. E por um lado, o vendedor ele se sentiu ofendido. E a gente entende, pessoal, isso aqui não é critério de contratação. Mas pensa assim comigo, o que o empresário está pensando? Putz, o ambiente ele vai condicionar o vendedor a isso. E se eu não perguntar agora, eu vou colocar uma pessoa diferente da minha cultura e do meu ideal. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque quando você tem perguntas ali básicas, pessoal, ter perguntas sobre como é que funciona a tua empresa, falar sobre a questão de cultura da tua empresa é muito importante, entendeu? A cultura, ela come o processo no café da manhã. Então, se você ensina para o teu vendedor que ele pode chegar atrasado, a cultura da tua empresa é de atraso. Se você aceita que o vendedor falte, a cultura da tua empresa é de falta. A empresa é reflexo do dono. Se o funcionário está errando, ele está se inspirando em alguém. Poxa, Marcos, mas eu estou aqui todo dia. Então é porque a tua cultura é fraca e você contratou errado. Em relação às contratações, também tem aquela pessoa que você contrata, muitas vezes por indicação de alguém, ou porque gosta, é próximo, e aí acaba que a pessoa vira um câncer dentro da empresa. Certo. Tudo anda bem, a cultura anda bem, e aquela pessoa ela vai corroendo a empresa, falando uma bobeirinha aqui para jogando chefe contra colaborador contra o líder, e acaba que essa pessoa ela contamina o ambiente.
Você acredita que essa pessoa ela tem que ser retirada da empresa, por exemplo? Olha, se a gente tem um processo de contratação bem estruturado, essa pessoa nem entra. A regra de contratação que eu levo é contrata devagar e demita rápido. Por quê? Muito se reclama dos processos de contratação demorados. Ai, meu Deus, cara, demora. Mas não bota uma pessoa desse gênero. Você vai pegar a indicação da pessoa, a questão de indicação é uma coisa muito delicada na área comercial. Hoje em dia, você é uma pessoa e você tem uma reputação a zelar. Se você traz uma pessoa qualquer para uma operação de um amigo teu, não escolhendo a melhor palavra, isso é uma má-fé muito grande da tua parte. Então, hoje, o processo de contratação ele tem que ser demorado. Tá? Ele tem que ser demorado. Ele tem que trazer a pessoa assertiva. E tem que demitir na hora. Tá? Hoje em dia, quando se fala de dinheiro, demita na hora. Ah, vai sair caro? Saiu caro porque você não tem um processo comercial, não tem um processo de contratação. Aí a gente vai voltando atrás. Se a gente faz uma inversão, a gente sempre vai chegar ao quê? Contratei errado. Ah, contratou errado. Ah, não levei o tempo que é necessário. Ah, quis economizar. Por isso que você está nesse momento agora. Perfeito. Nós estamos falando aqui para você que está chegando agora, para situar você também que está aqui no nosso podcast, nós estamos falando sobre marketing, posicionamento e vendas. Só que, claro, a gente está indo muito mais a fundo nessa conversa, porque hoje nós temos o Marcos aqui, um especialista dentro dessas áreas. E nós temos lá com o Cleiton Lima as perguntas. Opa! Vamos lá, primeiro eu gostaria de passar aqui com o Renato Júnior 2611, ele falou bem assim, Marcos... Me ajudou muito com o meu negócio aqui em Manaus. Então, um abraço para você. Legal. Seja bem-vindo, Marcos, à nossa live. E eu queria fazer uma pergunta. Assim, é muito comum, e o nosso telespectador aqui, a grande parte deles são MEIs. Sim. E eu fui MEI por muito tempo, e um dos maiores erros do MEI hoje é começar a empresa e chamar os parentes, chamar os amigos, as pessoas que ele acha que vai poder ajudar. Sim. Já começa torto na tua visão, né? O que você acha? Comente sobre isso para os MEIs que estão assistindo, com a sogra trabalhando junto. Rapaz. Sogra de gerente. Aí é demais, hein, mano? Vamos lá. Ó, até mandar um abraço pra minha sogra, que minha sogra é um amor. Mas assim, pessoal, o meio que você começa sendo MEI, ME, qualquer tipo de modalidade de CNPJ, ela é um pouco complicada. Mas vai pegar no ponto que eu falei sobre indicação. Lembrando que a gente faz o melhor com as capacidades que a gente tem. Então imagina que eu estou começando um negócio hoje de vender frango. Então, posso aproveitar a mão de obra da minha sogra, da minha cunhada, do meu sogro. Então eu posso utilizar isso. Quando a gente vai para o meio de profissionalização, de contrato, de empresa, a gente já tem que pisar um pouco mais atrás. Porque a gente já está virando mais para o lado jurídico, entendeu? Existem negócios que se dão muito bem quando é esposa e marido trabalhando juntos, mas se a gente for pegar registros, maioria das empresas, esse relacionamento ele é conturbado, porque acabam levando um problema pessoal ou um problema de trabalho para dentro de casa. Ah, Marcos, mas isso é realidade? Não é regra. Mas se a gente for observar ao nosso ao redor, marido e esposa que trabalham juntos na mesma empresa, eles tendem a entrar mais em conflito. Não é uma regra. Então imagina você trazer um cunhado, porque sempre é o cunhado, né? Que é o que pisa na bola, é o cunhado, né? Nem gente. Cunhado não é nem gente. Então o que acontece? Quando a gente pega por esse lado, a gente precisa prestar muita atenção nessas pessoas, tá? Hoje em dia, se a minha capacidade permitisse eu trazer um parente meu, eu traria para me ajudar. Mas, quando se passasse para um lado jurídico, ou vira uma sociedade onde todo mundo se ajuda, ou vai continuar eu sou o dono e você é funcionário. Interessante. Mais perguntas? Por enquanto é essa. Já estamos matutando aqui. Muito bem, perfeito. Então a gente passou aqui pela parte do marketing, falou bastante do marketing. Eu quero que você fale, Marcos, que a gente estava conversando antes de começar o podcast. Legal. A gente estava conversando sobre o spin selling, a forma lá que você faz de vendas, uma técnica, uma estrutura de vendas que você coloca. Boa, pessoal. Então o que acontece? Vender é difícil. Vender não é fácil. Erra que nem eu falo, vendedor estrela. O cara que nasceu nato. Ai, fulano é vendedor nato. Cara, isso é uma ofensa para minha profissão. Por quê? Porque para você ficar bom, você precisa treinar e praticar. E vendedor que não tem uma estratégia de venda,
ele só está se enganando. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, quando a gente fala de vendas, existem algumas metodologias que são acrônimos, né? São palavras escritas por iniciais. Então, a gente tem hoje o BANT. O BANT, o que ele é? Uma metodologia de vendas mais rápidas. A gente tem o GPCT, que também é uma metodologia de vendas. E cada letra dessa, pessoal, significa uma coisa. Ó, o BANT é de inglês, né? É budget, que é orçamento. O A é autoridade. O N é need, é necessidade. E o T é o tempo. O tempo que esse cliente precisa para fechar negócio. GPCT, ele é, primeiro, planos, desafios, prazos do cliente. E quando a gente vai para o meu preferido, ao meu queridinho, ao Spin Selling, que inclusive tem livro sobre isso, tá? Que o Spin Selling, você começa a conversar com o teu cliente e você faz ele perceber que ele precisa da tua solução. Você não fala, Laino, você precisa disso. Você faz você querer isso. Então, hoje o Spin Selling ele é um acrônimo. O S significa situação, o P é problema, o I é implicação e o N é necessidade de solução. Eu até trouxe um exemplo aqui de uma venda para a gente falar junto, então pega o caderno para você anotar, isso aqui é legal. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma venda usando Spin Selling, né? O S, situação, a gente precisa ver o cenário do cliente, então vou ter que saber o cenário dele. Então, qual que é o objetivo do S? É entender o contexto atual. Então, eu vou começar. Eu vou perguntar do Laino, atualmente, como é que a tua equipe acompanha o processo dos projetos? Aí o Laino pode falar bem assim, poxa, Marcos, atualmente eu não tenho um CRM, então eu acompanho por planilha ou por caderno. Você já me trouxe a situação e eu já enxerguei um problema, que é o quê? Sistema. Então, eu vou bater justamente na letra P, problema. Laino, fala uma coisa para mim. E com essa metodologia, vocês encontram alguma dificuldade? Já perdeu algum caderno? Já faltou luz e você perdeu aquele Excel? Aí você vai falar assim, putz, cara, já perdi um caderno. Uma vez eu estava conversando e deixei cair água. Você perde esses dados. Então eu fiz o quê? Coloquei problema, coloquei uma dificuldade no que você me falou. Então eu continuo, eu vou pro I, eu vou implicar. Resumindo, putz, você já me falou que isso é ruim, eu preciso pegar na ferida, eu preciso que você fale que isso é ruim. Então eu vou chegar para você e falar bem assim, olha, eu entendi. Quando essas informações chegam desatualizadas, quando você demora para enviar, quando você perde tempo procurando essa informação, como é que isso atrapalha no teu dia a dia? Assim, pô, Marcos, caramba, eu tenho que ficar procurando. Quem é que faz contabilidade? Tem uns números no caderno, tem número em outro caderno, precisa pegar no celular. Então imagina o tempo que você perde fazendo isso aqui. Então eu vou minando a tua cabeça. Eu vou falando, criando situações, o poder do imagina, pessoal. Na venda, o imagina é a palavra mais poderosa que existe. Você colocar o cliente na cadeira. E quando você faz ele imaginar, quando você implica na dor dele, ele vai estar mais suscetível para mim falar bem assim, Laino, não te preocupa mais com isso. Você vai ter um sistema que você vai ter todas as ferramentas na tua mão. Aí tu fala assim, pô, cara, é disso que eu preciso. Então o Spin Selling, ele serve para pegar o cliente e criar essa necessidade mentalmente, os gatilhos mentais, claro, sem enganar o cliente, a ideia aqui não é enganar o cliente, mas sim que ele perceba que ele precisa do teu serviço. E é isso que eu digo, o vendedor, quando ele tem essas metodologias, ele vende muito, porque ele para de tentar empurrar produto para o vendedor, para o cliente, ele entende a real necessidade do cliente, entendeu? Essa é uma metodologia que eu utilizo muito, tá? Inclusive nas vendas online ela é muito utilizada, mas tem prospecção, tem a parte de qualificação, apresentação, follow-up, pós-venda. Então, quem não tem método vive de sorte. E a gente sabe que não existe mais bala de prata há muito tempo, né? Não existe uma coisa salvadora. E como que é essa questão aí que você comentou agora desse processo? Como que começa desde a captação do cliente lá? Como que ela aparece? Através do Instagram? Através do TikTok? Perfeito. Indicação? Hoje a gente fala de multicanais, né? Muito se fala de multicanais. É a empresa que só tem um canal, que é o quê? O canal porta a porta, que a gente fala, o cliente chegar na porta da tua loja. Esse é um canal funcional? Sim, mas a gente está na era digital. Então o que acontece? Cada canal desse, ele exige uma estratégia comercial. No meu caso, todas eu utilizo o Spin Selling. O cliente chegou na porta, cara, clássico. Inclusive, vou indicar outro livro, cara, eu gosto muito de ler, que é o livro bem assim, ó. Ops, só estou dando uma olhadinha.
Muito obrigado, só estou dando uma olhadinha. Esse livro, ele é mágico. Quantas vezes, eu vou fazer essa pergunta para todo mundo, quantas vezes você chegou numa loja e o cara falou assim, olá, tudo bem, posso te ajudar? E você falou, não. Milhões de vezes, isso é clássico. Não é isso que você pergunta pra pessoa, cara. Por quê? Porque se eu tô chegando e tô olhando uma coisa e você vem cortar o meu momento, cara, é chato. Então a gente muda a ótica. Em vez de eu falar assim pro Lai, não posso te ajudar, eu não vou falar isso. Eu falo assim, caramba, hoje, feriado, nesse calorão, eu também, se eu estivesse em casa, eu tava falando a mesma coisa que tu. Eu tava passeando. O que acontece? Eu quebrei o cliente falou assim, pô, o cara não veio me oferecer nada, que estranho, cara. Eu já meti o assunto do clima. Tô vendo o Lino com a blusa da Lacoste. Putz, cara, eu adoro essa marca. Vi o Lino com a camisa de time. Pô, caramba, a gente vai jogar e a gente vai ganhar. Eu falo isso porque teve uma vez que eu fui levar minha esposa pra comprar um sapato e eu tava com a camisa do meu time, que eu sou São Paulino, e um cara lá de dentro da loja falou bem assim, ó, vamos ganhar hoje, hein? O cara me ganhou, irmão. Ele falou, vamos ganhar hoje. Eu falei, vamos mesmo, claro que a gente vai. E o cara começou a conversar e vai e vem não sei o que, vamos conversar. O cara me vendeu 2 sapatos. E ele não me ofereceu, ele não perguntou se ele podia me ajudar. Então isso é ouro, pessoal. Anota isso. Para com essa pergunta de posso ajudar, porque ele nunca vai poder ajudar. É muito interessante. E vendas, então, não é sorte, vendas é estratégia. Pura. Bom, vou esperar só um minutinho aqui, ia fazer uma pergunta agora, mas apareceu uma pergunta de lá. Mande lá, Cleiton Lima. A pergunta é assim, como que o empreendedor pode conseguir saber desses processos? Você falou sobre o spin selling, é isso? Legal, isso mesmo. Tá, então assim, eu como empreendedor, por exemplo, e tantos outros que estão assistindo aí, como é que a gente pode conseguir ter esse conhecimento? Perfeito. Pessoal, existe um livro chamado Spin Selling, tá? Muito bom, aconselho a ler. Inclusive, existe uma metodologia chamada Kumbuka, onde você lê com a tua equipe um capítulo e você separa um dia do mês para debater sobre o capítulo. Isso é magnífico, tá? Mas assim, eu indico a ler o livro Spin Selling e mais um livro chamado Receita Previsível. Todas as empresas de Curitiba e Santa Catarina que trabalham com comercial, eles leem a Receita Previsível, é a Bíblia da Venda. E existe um livro também chamado Bíblia da Venda, pessoal. Mas o Spin Selling você pode ler ou você pode ter um especialista para te explicar. Porque assim, pessoal, muitas das vezes a gente lê um conteúdo e não entende. Agora, quando você tem um especialista que vai te mostrar na prática como aquilo funciona, é outra vibe. Mas a leitura é importante também. O especialista, junto com o conteúdo online, junto com a leitura. Maravilha, E o maravilha. legal do especialista é o seguinte, porque o que acontece? Quando a gente lê no livro, tudo é mil maravilhas, tudo Sim. acontece ali. E quando você tem um especialista, ele vai dizer, ó, eu utilizei essa metodologia, mas aqui pode ir por um outro caminho, né? Sim. Você pode quebrar um pouco a cara nesse momento. Eu estava fazendo uma mentoria esses dias para posicionamento mesmo no Instagram. E a mentora, ela falava assim, vai ter um momento que você vai estar lá fazendo suas coisas, tentando vender, e você vai passar pelo... Não vou lembrar o nome agora, sumiu da minha cabeça, mas é pelo... como se fosse uma zona, a zona da morte, assim. É uma zona, uma terra de ninguém, que você fica ali, você não vende, você tenta e não vai. Sim. E ela falou, é poucos que passam por aqui. Se você passar essa zona aqui, que é o momento que você está ali ajeitando o teu Instagram, que você está aprendendo a vender, Sim. aprendendo a fazer uma proposta comercial, aí você arrebenta. Mas a maioria vai ficar ali naquela zona da morte, que é esse momento onde você não vê a luz no fim do túnel. Olha, Por isso da questão do especialista que você colocou. interessante essa questão que você trouxe, Laina, porque eu falo assim, normalmente nas últimas empresas que eu passei, nas últimas 3, eu sou conhecido praticamente como um anjo da morte. Ou a minha passagem, a empresa vai afundar, tipo assim, cara, não vai pra frente isso aqui, ou a empresa deslancha. E o que acontece? Quando a gente fala de especialista, a gente pensa numa pessoa que teve muito sucesso, mas não. O especialista é uma pessoa que fracassou, tentou, acertou, tentou, fracassou, tentou. Então a vida do especialista, ela é isso aqui. O especialista, ele não é uma linha crescente, não. Ele vem fazendo esse percurso. Então ele pega um pouquinho da experiência que ele teve numa empresa, pega ali em outra e ele vai crescendo. E o empresário em si, ele tá com aquela mentalidade naquela empresa. Então o especialista, ele é importante justamente por isso, por essa pegada ali de ter essa triangulação e subir.
O especialista, ele é o corajoso. É o corajoso, cara. Corajoso, isso aí mesmo. Porque é difícil a pessoa... Eu, quando comecei a fazer palestras, por exemplo, nos primeiros 2 anos que eu trabalhei, eu só tomei pau. Por quê? Porque eu não sabia nada. Daí eu queria me firmar na empresa, E eu notei que na empresa que eu tava para me firmar, eu tinha que dar palestra. Legal. De algum jeito. E os 2 primeiros anos foi só pau, um atrás do outro. E muita gente não aguenta essas pauladas, né? Sim. Já pede para sair. Eu, por mais que, assim, pela mão de Deus também, que eu acredito muito, e pela necessidade que eu tinha de estar dentro dessa empresa, Legal. que eu aguentei. Mas estava no Vale dos Ossos Secos ali, né? Não, a gente chega nisso. Tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta. Queria fazer só um comentário. Vocês já ouvido daquele Jim Carrey, sabe? E como que foi a história dele. É muito interessante que ele passou anos fazendo show de comédia, assim, tipo um stand-up, assim, no local e todo mundo vaiava ele. E ele foi anos e anos e anos até que ele emplacou o Debi Lloyd. Dali pra frente explodiu. Então, ou seja, ele falou, pelo menos foram alguns anos ouvindo vaias e dizendo, sabendo, e ouvindo que ele era muito ruim. No fim, ele aguentou passar por esse vale da sombra da morte aí, Sim. né? E que conseguiu. Mas temos uma pergunta aqui, bem legal. Como fazer um marketing para fazer a captação de clientes na área imobiliária, usando as redes sociais? Wildeberto Júnior, corretor de imóveis em Humaitá, Amazonas, eu acho. AIM, é Amazonas. É mesmo. Olha, hoje, essa é uma pergunta muito boa, por quê? Quando a gente fala de captação imobiliária, a gente trabalha 3 públicos ali tranquilamente. Primeiro, indicação. Segundo, o digital. E o terceiro, o boca a boca. Ainda funciona nessas áreas. Quando a gente vai fazer uma campanha para um ramo imobiliário, a gente precisa fazer uma campanha muito... Lembra que eu expliquei da diferença da campanha de balde para a campanha estratégica? Por quê? Hoje, pessoal, tudo na internet é pago, não tem nada de graça na internet. Então, por exemplo, para você anunciar, você já gasta R$6 porque é em dólar. Então, vou pegar e começar com essa frase. O que vai acontecer? Eu preciso entender meu público. Esse já anota na agenda que eu vou passar o macete agora. Primeira coisa, é entender quem é teu público. Poxa, Marcos, o meu público, ele é geral, é uma idosa. Não, não é uma idosa. O teu público, se você está vendendo um apartamento, não vai ser uma idosa, porque se for escada, ela não vai subir. Então, você precisa entender o teu público. Primeiramente, identificação de público. Segundo, você vai fazer uma estratégia de marketing voltada a este público. Por exemplo, casas em Humaitá. Você vai fazer ali dentro do... Eu acho que o próprio Instagram hoje está dando uma versão turbinada. Você vai entrar nas configurações e colocar. Primeiro, homem e mulher. De que idade? Hoje a Caixa Econômica está facilitando para pessoas que recebem a partir de um salário mínimo até, se não me engano, R$4.000, ela está facilitando. Então você vai fazer o quê? Primeiro, renda. Pessoas que faturam de R$1.500 para cima, o salário está R$1.600, salário mínimo. Pessoas que faturam de R$1.600 para cima, pessoas de idade de 18 até 45 anos. Então você vai mexendo nesses detalhes e vai afunilando. Essa é a dica que eu dou. Identificar cliente, depois identificar a renda. Segundo, identificar a localização da cidade. Terceiro, fazer pesquisa de interesse de compra. Depois que você fizer essas 3 coisas, você consegue fazer uma boa campanha direcionada para os seus clientes. Não deixando de mão, claro, a indicação. Inclusive, outra dica, você pode fazer indicação premiada, onde a pessoa que te indicar outra pessoa, ela vai ganhar um valor em cima da tua venda, e você também pode fazer o marketing ali de parceria. O que é o marketing de parceria? É o que o pessoal aqui também está fazendo, onde a gente tem um grupo de empresários, e esses empresários, eles divulgam o serviço, e querendo ou não também, você acaba abrindo um pouco mão da tua margem, mas você tem um retorno positivo. Isso. Marcos, da onde que você é? Você é do Amazonas? Eu sou roraimense, lá do topo do Brasil. E como que tá agora o clima lá? Quente, meu amigo. Pelo amor de Deus. Tá mais quente. que aqui na Lapa? Bah, demais. Pelo amor de Deus. Tá muito quente lá. Eu ia perguntar pro pessoal do Amazonas, quantos graus tá lá no Amazonas? Pode colocar aí. Vamos ver. Tá quente. Aqui tá quente. Minha avó falava bem assim, aqui, ó. Reze, filho, porque se tá quente aqui, imagina no inferno. Aquele susto de bola. Olha o que é um marketing bem feito, Esse né? Spencer na minha cabeça. E funciona. E funciona, cara. Já veio com problema, né? Marcos, é possível vender qualquer coisa para qualquer pessoa? Com certeza. Hoje em dia, eu digo, se você me der um produto, me falar como ele ajuda o cliente e me der uma semana para estudar, eu vendo esse produto. Por quê? Tudo você vende.
Tudo você vende, pessoal. Isso aqui, o pessoal tem muito pessoal fala aquele filme do Lobo de Wall Street, que ele fala, me venda essa caneta. Cara, tudo é vendível se você utiliza oferta e demanda. Mas quando você entende que o teu produto ajuda o cliente, fica mais fácil de vender. Como é que esse produto jarra pode agregar para o meu cliente? Putz, você vai beber água. Óbvio, eu preciso beber água. Nem é assim que você vai agregar. Mas, ó, aí, ó, eu tenho uma jarra que vai ficar a coisa mais linda em cima da tua mesa, cara. E assim, ó, quando tu for gravar vídeo, tu bota bem aqui assim, que eu vou mandar colocar uma logo aqui do Capacita Cash. Aí tu, putz, lembra do poder do Imagina? Tu, pô, cara, eu quero isso. Então você acabou de criar uma necessidade e trazer aqui um retorno positivo. Aí você vende qualquer coisa. Por isso que eu digo, tudo você pode vender, cara. Hoje até casa pegando fogo você vende. Se você falar que a casa foi do Neymar e tá pegando fogo, cara, eu quero a casa do Neymar pegando fogo. Vende. Responderam aqui, Laino. Renato Júnior falou que tá 31 graus. E o Wildeberto falou que em Humaitá tá 25 graus à noite e durante o dia 35 à sombra. Nossa. Tá. Os peixes estão saindo para fora do rio, ficar embaixo das árvores. Tá muito Exatamente. Valeu, Renato. Valeu, Wildeberto. Valeu, obrigado pela participação. Perdi agora aqui nas perguntas que eu ia fazer. Tava aqui na minha cabeça já. Mas vou para outra aqui. O que você acha do marketing daqui 5 anos? O que você acha que vai mudar assim nessa questão de marketing? Porque todo dia tá mudando, né? Você vê do TikTok ali já. Olha, eu digo assim, o marketing, assim como o comercial, ele é vivo. O vendedor e a pessoa de marketing que ele não estuda e não se capacita, ele fica para trás. Então, o que acontece? O marketing, pessoal, ele não vai mudar daqui a 5 anos, não. O marketing, ele está mudando hoje. Por quê? Hoje a gente tem, na área comercial e de marketing, uma luta ferrenha com uma coisa chamada inteligência artificial, que está tomando, entre aspas, vagas de muitas pessoas, mas está entregando conteúdo genérico, conteúdo ruim. Então, a preocupação que a pessoa tem que ter com o marketing é o seguinte: será que eu vou ser substituído por uma máquina porque eu faço um serviço, entre aspas, medíocre? Ou eu vou me capacitar em entender as ferramentas de marketing para mim poder vender mais? Hoje, se você for uma pessoa inteirada de inteligência artificial, você consegue potencializar isso e você nunca vai ficar para trás. O mercado de marketing ele não vai mudar. Ele já mudou e quem não se adaptar vai ser devorado pelo mercado. Eu estava vendo esses dias um podcast com o Fábio Porchat. Legal. Aí ele comentou o seguinte, que o entrevistador perguntou para ele se as piadas, essa parte do humor, os roteiros seriam escritos por inteligência artificial no futuro. E ele falou que acredita que sim, por conta da evolução da inteligência artificial. Se a gente trouxer isso para as vendas, você acredita que, se já não estiver fazendo, mas que a inteligência artificial ela vai tomar o lugar de muitos vendedores por conta dela já criar essa estratégia? E eu vi mais um ponto ainda, que a inteligência artificial ela vai começar a fazer algo muito personalizado para as pessoas. Hoje já faz, mas vai fazer mais personalizado ainda, que ela vai mexer com as emoções das pessoas. A Laino gosta de ler livros sobre vendas. Então ela vai me indicar o livro exatamente como eu quero ali. Aquele, ele pesquisou isso, aquilo. Não, então para ele o livro não é só de vendas. Os livros para ele é o spin selling. Tipo, entregar algo bem individualizado e direcionado. Legal. Isso, é porque assim, hoje a IA, a gente tem 2 tipos. A gente tem a IA tradicional, de perguntas e respostas, e a gente tem uma IA generativa. A IA generativa é aquela que vai se adaptando. Então ela vai conversando com você ali como se fosse um ser humano. Agora, essa pergunta é mais fácil de responder do que vocês imaginam. Pensa comigo, a IA é um atendimento recente? Não é. Vou dar um exemplo para vocês, com todo respeito, que há uma porcaria no momento. Qual foi a última vez que você ligou para Vivo, para Claro, para TIM e ficou feliz numa ligação depois de falar com uma IA? Ninguém. A IA, pessoal, ela está se adaptando. As pessoas alguns empresários estão olhando para a IA como substituto do humano, e não é. A IA ainda não, mesmo sendo generativa, ela não tem o senso, ela não tem o tato do lado humano. O que diferencia a gente dos animais não é só o raciocínio, entendeu?
é o jeito de tomar uma decisão. A IA não tem isso. A IA, como a gente fala, a IA ela pode ser generativa, só que ela não tem esse tato humano. Então, mesmo que você vá atender um atendimento de faculdade, que eu estava conversando com a minha faculdade na semana passada, clique em 1, digite 2, aí tu fica, putz grila, liga pro banco, diga em poucas palavras o que você quer. Quero falar com o gerente. Você quer arrancar teu dente? Não quero. Então, já é desse jeito. A IA generativa, ela funciona no WhatsApp, papou. Um mini chat vai funcionar. Agora, para ligação, para o dia a dia, ainda não é o momento. Se você for, que nem eu falei, se você for uma pessoa que estuda, se capacita e utiliza a IA para facilitar o teu dia a dia e adiantar algumas atividades chatas, ok. Se não, você vai ser substituído por qualquer IA. É isso. Então você tem que usar ela, na verdade, tornar ela uma ferramenta. Sim, caso. Com certeza. Hoje a gente tem IA de transcrição. Eu tô conversando contigo, a IA tá ouvindo tudo, depois ela vai falar bem assim, Marcos, esses aqui são os melhores momentos. Se você quiser fazer corte para podcast, esses aqui são os melhores momentos. Você tem tudo. Você tem uma IA que organiza a tua agenda. Poxa, Marcos, você tem um evento aqui, você precisa reagendar. Inclusive IAs que funcionam diretamente do WhatsApp. Eu acabei de gastar R$18 no posto de gasolina. A IA pega, anota tudo e vira uma carteira digital. Então a gente pode utilizar essas IAs para atividades. Mas elas não vão isentar a gente de fazer. E corrigindo o Fábio Porchat, eu acredito que não. Por quê? Não sou humorista, mas eu entendo que todas as IA você precisa dar condicionamento para ela. Por exemplo, se eu peço para a IA uma receita de bolo, ChatGPT, me traga uma receita de bolo de chocolate, ele vai te entregar uma receita de bolo. Fato. Segundo exemplo, se eu falo bem assim, ChatGPT, eu preciso que você me entregue um bolo, mas você é um confeiteiro lá da França, especialista em chocolate belga, que faz venda para pessoas, Ele vai me entregar outra receita. E se eu chego com uma terceira opção, que é bem assim, Chat, me ajuda. Eu tenho trigo, ovo, leite, eu acho que eu tenho leite condensado aqui em casa, eu queria que você me ajudasse. Então ele vai te trazer 3 receitas diferentes. Então, sempre a IA e o GPT eles vão ser um potencializador do teu resultado. Agora, te substituir é só se você for realmente... A palavra que a gente utilizou no comercial é medíocre. Se você não quiser, aí você vai ser substituído. Não tem outra opção. Legal. Vamos lá de mais uma pergunta? Uhum. Essa é uma dúvida que eu acho que... Eu ia que... pegar essa IA que você está usando aí para fazer perguntas e ia mostrar aqui. Não, essa IA aqui é muito sofisticada. Não vamos lançar ainda. Não. Essa aqui vamos patentear primeiro. Vamos patentear. Marcos, me conta uma coisa. Por exemplo, o Wildeberto ali que falou sobre que ele acho que creio eu que seja um corretor, né? Corretor de imóveis. E outros empresários que estão ouvindo a gente agora, que tem uma equipe de venda. Você acha que é o mais indicado para eles agora? Vamos dar exemplo assim, que eu tenho 10 vendedores e eu tenho um plano de expansão da minha empresa. Para trabalhar o marketing e trabalhar também o sistema de venda da minha empresa, o indicado para um momento, o resultado talvez um pouco mais rápido e objetivo, seria contratar um consultor para acelerar o processo ou colocar a equipe para ir estudando livros e vendas e tudo mais num processo um pouco mais moroso? É o famoso depende. Porque assim, querendo ou não, pelo panorama que você trouxe de uma empresa, a empresa que ela não está investindo o mesmo que ela investe em comercial, no marketing, é uma empresa que ela está deslizando. Então, por que eu falo isso? Vamos botar aqui as cartas na mesa. Se eu tenho uma equipe de 10 vendedores, eu preciso alimentar esses 10 vendedores. Eu preciso trazer tração, leads. Preciso de campanha efetiva. Será que o meu comercial ele não está muito defasado? Será que não tem muita gente? Será que eu não consigo pegar esse vendedor que conhece o meu produto e trazer ele para fazer uma parte comercial, uma parte de marketing, uma parte analítica? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o consultor ele vai fazer total sentido nesse negócio, porque, primeiro, o empresário ele vai emprestar toda a experiência do consultor para a empresa dele. E se ele for um empresário pensante, ele vai falar assim, documente tudo. Tudo que você fizer aqui dentro, faça uma documentação, faça planners. Por quê? A pessoa sai e o processo fica. O processo funcional fica. Então, hoje, você colocar um especialista dentro da tua operação, primeiro, você tem que saber se o teu capital vai segurar um profissional. Pessoal, um especialista comercial hoje que se preze, ele tem que receber um salário acima de 5 mil. Então, se você já tem uma folha de pagamento CLT de um salário mínimo, você já está com uma folha ali de mais de 50 mil mês.
Então você precisa primeiro entender as tuas limitações financeiras. Segundo ponto, você está pronto para uma pessoa que vai trazer comentário que muitas das vezes vai ser inconveniente de você ouvir, uma vez que você é um empresário que conseguiu chegar num certo ponto? Porque a habilidade que trouxe o empresário naquele momento não vai ser a habilidade que vai fazer ele avançar para o próximo. E o especialista é esse cara que faz o próximo. O especialista é aquele cara que vai pegar a máquina e fazer funcionar. Então, hoje, o especialista ele é muito indicado nessas questões. Por quê? Se hoje, de novo, se ele tem 10 vendedores e não tem a mesma quantidade investida em marketing, ele está perdendo dinheiro. E não chega a ser um gasto, né? Ele é um investimento inteligente nesse sentido, né? Sim, com E certeza. assim, eu acho que vai diminuir muito, até porque se você tem um especialista, você já vai conseguir também analisar ali os cânceres que já tem dentro da empresa, né? Sim. O funcionário que não está rendendo, o funcionário que está jogando contra, ou seja, que talvez o cara no dia a dia, no trabalho teórico, digamos assim, burocrático, acaba nem vendo o processo de venda, então acaba deixando de ganhar dinheiro, né, nesse sentido, e ele poderia ser muito mais bem investido o dinheiro se tivesse contratado um especialista. Sim, sim. E assim, a gente tem que prestar atenção que o que você trouxe é a realidade de muitas empresas. É igual Sim. aquele cara legal. O cara legal que não entrega resultado. Olha, um cara legal, mas não vende. Putz, cara. Mas assim, como eu não tô lá todo dia, eu preciso de alguém, eu acabo deixando ele lá. Muitos empresários têm funcionários ruins e não demite o cara porque o cara entrega resultado. E no final das contas, quando a gente faz o levantamento realmente de resultado, produtividade X resultado, não vai conversar. O número vai dar negativo. Mico, outra pergunta agora, mudando um pouco o jogo. Vamos lá. Em relação a... O que você acha que vende mais, autoridade ou valor? Ó, agora foi boa essa. Boa pergunta. E eu vou dizer para vocês, depende do público que eu tô conversando. Porque se eu tô conversando com uma pessoa que é um high level aqui, ó, ele vai comprar autoridade. Ele quer saber se eu cheguei aqui dirigindo um Gol ou uma Porsche. Porque eu vou ter autoridade. E para um público mais seleto, o que você tem e o que você usa vale mais do que você fala. Porque é o resultado. Eu prefiro ouvir o cara que não sabe PN, mas está dirigindo uma Porsche, ou prefiro ouvir esse cara que sabe muito, mas dirige um Gol. O mercado é desse jeito. Valor, eu vendo para qualquer produto. Qualquer produto abaixo do cliente high level. Lembra, a gente tem um público A, B e C. Público B e C para baixo, você pode vender valor. Público A para cima, eles querem comprar exclusividade. E você só encontra dessa forma. Pensando nos empreendedores agora, principalmente nos lapianos, quem quer escalar o seu negócio em 2026, no que eles precisam investir em relação a marketing, em vendas e posicionamento? Perfeito. Eu acho que, em primeiro lugar, se você quer escalar as vendas em 2026, vou falar mais para assim, meio ríspido assim, você tem que criar vergonha na cara. Por quê? Primeiro passo que eu faria se eu quisesse escalar, que é o que eu estou fazendo. Primeiro, posicionamento, como eu me posiciono. Voltando até o que a gente está conversando desde o início. Segundo ponto, comunidade. Network, pessoal. Pelo amor de Deus, olha o movimento que essa equipe está fazendo. Estão criando um network de empresários. Se você não está dentro desse grupo, de que grupo você está? Se está todo mundo aqui falando sobre dinheiro, sobre alavancar vendas, em que grupo você está? Então, o que acontece? Você precisa criar vergonha na cara, precisa se posicionar, precisa entrar num grupo que está todo mundo no mesmo objetivo e precisa fazer investimento. Você vai ter que sangrar, porque se até hoje você já conseguiu esse resultado sangrando, quer dizer, perdendo dinheiro, o balde está furado. Imagina quando você chamar uma pessoa que vai custar, mas em compensação vai tampar buracos que você não está vendo. Esses três gatilhos mudariam o resultado de qualquer pessoa. E digo mais, eu faço um desafio com qualquer empresário da Lapa. Um desafio bem, bem fácil. Pega esses 3 pontos que eu falei e aplica. Se até o final do ano você não aumentar 30% do teu faturamento, eu nunca mais trabalho com consultoria na minha vida. O básico bem feito, ele funciona. A matemática de mais, menos e vezes é básica e sempre vai funcionar. Não precisa de milagre. Eu quero a bala de prata, eu quero chamar aqui o Thiago Reis, o Thiago Nigro. Cara, você não precisa disso. Fazendo o básico bem feito, vai funcionar. E agora falando de você, como que as empresas fazem para contratar um especialista como você
para ir até a empresa? Não sei como que você fornece trabalho, se é uma consultoria, Boa. se eles te contratam. Olha, eu trabalho de várias modalidades. Normalmente, acho que a última consultoria que eu fiz presencial foi no Rio de Janeiro, tá? Com uma loja, inclusive, de vendas de carro. Então, eu tenho a metodologia online, que eu posso falar diretamente com o dono da empresa. Eu tenho o presencial também, que eu cobro um valor a mais para me deslocar até a tua empresa. Eu tenho a metodologia onde eu entro dentro da produção. Então, eu vou entrar dentro da empresa do cara, vou observar os gargalos comercial e de marketing e vou opinar. Entendeu? Então, eu vou fazer igual aquele... tinha um programa na TV que acho que era o Sócio, que o cara entrava e dava mó briga. Não vou fazer isso. Mas, cara, é isso que a gente faz. E eu tenho outra mentoria que eu volto para vendedores, onde eu converso apenas com os vendedores a ponta da lança. Você não tem um supervisor comercial, você não tem um supervisor de marketing. Eu vou na tua empresa e eu vou assumir este papel para você. E depois de um certo tempo, a empresa vai rodar sozinha. Mas... manda mensagem no Instagram, fala do que você está precisando. Se você precisa de uma mentoria presencial, a gente vai presencial, senão a gente faz online também. E como que o pessoal te encontra e qual que é o teu Instagram? Pode conversar com o público aí agora, teu WhatsApp também. Olha, meu WhatsApp nunca mudou, viu? Eu tô com o mesmo número há anos, então vou deixar aqui meu número que é 92 98431 1398. Pode mandar mensagem até de madrugada que eu tô atendendo. Segundo ponto é meu Instagram, que é Eu Marcos Gestor. Nesse Instagram, eu trago o dia a dia do que eu tô fazendo hoje. Claro, ontem eu fui aqui porque eu não posso falar o nome de outras empresas. Eu fui num passeio aqui na Lapa maravilhoso, andei a cavalo, foi lindo, viu? Então eu também trago esse aspecto do dia a dia, porque o comercial ele transcende o ambiente, tá? Você tá vendendo a todo momento. Então, o que acontece? Lá eu coloco um pouco sobre os treinamentos, as palestras que eu faço, os convites que eu tô recebendo. Então, assim, lá você consegue acompanhar um pouco do meu trabalho e de vez em quando eu estou muito bonzinho, eu entrego o conteúdo dessa forma aqui para vocês de graça no Instagram. E conteúdo que você vai ver em palestras, tá? Porque Thiago Reis, Marcelo Germano, Thiago Nigro, esses caras da moda, eu já fiz Érico Rocha, fórmula de lançamento, todas essas consultorias e mentorias eu já fiz. Eu já gastei, investi, né, muito dinheiro. Então a maioria das coisas que eu vejo, hoje eu trago na minha rede social de graça. E agora a pergunta mais importante da noite. O que você tem para dizer para o empresário e para a empresária que ainda não são parceiros do Capacita Cast? Capacita Marketing Estratégico agora. Olha, se tudo que eu te falei até o momento não fez você perceber que você precisa de ajuda, cara, 2026 vai ser pior que 2025. Você precisa estar acompanhado de pessoas que estão no objetivo que é, no linguajar direto para você empresário, ganhar dinheiro. É assim que a gente tem que falar, ganhar dinheiro, não é economizar. Se eu for economizar o café, dá vintão por mês. Eu quero ganhar R$200 a mais, R$2.000, R$20 a mais. Então, se você ainda não faz parte desse grupo, se você não tem uma estratégia bem definida de marketing comercial, esse aqui é o momento. Você vai ter acesso a empresários de vários segmentos da cidade, porque eu também acompanho eles, viu? E você também vai ter acesso a pessoas, porque o network, ele fez uma pessoa pobre lá de Boa Vista, Roraima, vir para o sul conquistar o mundo através de network e de comunidade. Marcos, você é um cara que tem muito conhecimento, marketing, vendas, posicionamento, é bem amplo, a gente sabe que não tem como a gente esgotar nem 10% do teu conhecimento dentro aqui do Capacita Marketing Estratégico e mais do Capacita Cast, né, hoje. Tem alguma coisa que a gente deixou passar que você gostaria de comentar aqui, que iria ajudar muito os empresários? Excelente. Pessoal, eu quero deixar uma mensagem para vocês que é o seguinte. Claro que a gente brincou aqui, falou sobre a questão meio ríspido da mediocridade, falou sobre ganhar dinheiro, só que hoje a área comercial de marketing é uma área, um assunto muito delicado, que é o quê? Hoje nós somos a área que tem, a partir de 2025, a gente alcançou 80% das pessoas do comercial, elas vão ter ou tiveram um burnout. E eu fui uma dessas pessoas, né? Fui vendedor porta a porta, já fui panfleteiro, trabalhei fantasiado fazendo pirueta na rua. Então eu vim lá de baixo e eu vim pegando todas essas pancadas da vida e a gente vai acabando ficando doente. O que eu digo para vocês primeiro, cuidem-se da empresa de vocês.
Invistam no funcionário de vocês, invistam no colaborador, invistam na saúde emocional dessas pessoas. Hoje as pessoas estão doentes, então assim, invista nisso também, é importante. O exercício físico, o cuidado, a família, isso também é importante. O meu dia a dia em casa, ele influencia como eu sou no trabalho. Então comecem a fazer aquele efeito Google, comecem a entregar bastante para os teus colaboradores, porque os teus colaboradores vão ser propulsores da tua empresa. Eu tenho certeza, pessoal, se todo dia você chamar o teu funcionário para tomar um café, comer um pãozinho de queijo, ele vai falar que ele está na melhor empresa do mundo. Então, invista hoje também em saúde emocional. Essa acho que é a última dica que eu queria deixar. Maravilhoso, perfeito. Não tinha como finalizar melhor esse podcast se não fosse com essa mensagem que você passou. Querendo, a gente tá mordendo o tempo todo, tem que dar uma mordada, né, cara? Você não vai me contratar, pô. A gente morde e assopra. Tem que assoprar aqui no final. Marcos, muito obrigado pela tua presença, um privilégio ter você aqui. Parabéns pelo teu conhecimento. Obrigado. E parabéns por você vir buscando ainda mais conhecimento. Eu tenho certeza que não foi por acaso, né, que você fez toda essa trajetória. E quem faz uma trajetória igual a tua, além de ficar bom estrategicamente, nós sabemos que fica casca grossa. Sim. Então não é qualquer vale da sombra da morte lá que vai te derrubar ou te deixar parado. Sim, a gente está sempre em evolução. Então nós agradecemos pela tua disponibilidade, pelo teu tempo e principalmente por você ter deixado com nós aí toda essa gama de conhecimento para os empresários e para as empresárias lapianas. Eu tenho certeza que quem acompanhou esse podcast, quem vai acompanhar também no YouTube, sim, vai ser uma pessoa que vai ter muita informação e se colocar em prática, que a teoria, né, vale, mas se colocar em prática, nós temos certeza aí que vai ter resultados. Com certeza, com certeza. Muitas empresas fizeram, funcionou. Lembra da metodologia da franquia? É validado, é testado, funciona. Vamos seguir esse caminho. Nada de inventar roda. Hoje em dia não existe mais espaço para inventar roda. A gente tem que seguir o que dá certo e fazer acontecer. A constância, ela vai ser o nosso maior aliado. Muito bom. Quer deixar um abraço para alguém aí? Olha, pessoal, fizeram uma lista aqui de pessoal pra gente me mandar um abraço. Cara, o pessoal do grupo de vendas é muita gente. A Ivone pediu, o João, a Cléo. Meu Deus do céu, um monte de gente. A Alicia pediu um abraço. Vou deixar também um abraço aí para as pessoas que estão me assistindo. Espero que minha mãe esteja me assistindo, meu pai esteja me assistindo também. Mas assim, quero deixar um abraço para minha família, para minha esposa que venham me acompanhando. Acho que eu não cheguei até aqui à toa. A gente é uma parceria muito grande e a gente vem conquistando muitas coisas, vem passando por muito Vale das Sombras da Morte, porque existe o Vale da Sombra na área comercial, mas existe na vida pessoal, existe no casamento, existe em tanto lugar, mano. A gente fica casca grossa. Mas quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, mandar um beijo para minhas filhas, dizer que é uma honra ser agraciado de poder sentar na frente de um podcast e trazer a experiência de uma vida que é muito bom, é gratificante. E assim, se você puder um dia estar aqui no meu lugar, sentar aqui nessa cadeira, venha dar o seu melhor, porque hoje assim eu estou saindo mais 5 quilos mais leve, eu já me pesar, porque, cara, a gente acaba ficando, sabe, leve de estar falando aqui. Então, todo mundo que me acompanha, as pessoas que gostam de mim e quem não gosta, continua me seguindo, por favor, porque a gente tá junto nessa. Muito bom. E agora o Capacita Marketing Estratégico e Networking. Coloquei agora esse networking. É isso aí. Tá aumentando, tá aumentando. Mandar um abraço e atingindo o Brasil inteiro. Manaus, Roraima, Paraná, entre outros estados aí do nosso Brasilzão. Muito obrigado para você que ficou conosco até agora, você que está aí ao vivo no nosso Instagram. Você também que não viu esse episódio ao vivo, você já sabe, amanhã sai no YouTube esse episódio e você pode estar lá analisando, apreciando toda a nossa conversa aqui. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, obrigado ao pessoal que está aqui no nosso set de gravação, Priscila, nossa filmmaker, o Cleiton que hoje está lá por trás das picapes, comandando tudo. E um grande abraço a todos e até mais. Deus abençoe. Valeu.